eu vou fazer de novo. A gente vai gravar as aulas para quem não assistiu, vou deixar lá durante uma semana, um pouquinho mais, para não também ocupar o drive de muito. Então, vou deixar um tempinho lá para quem não assistiu, assistir. Então, a gente vai hoje complementar, e aí eu trouxe uma apresentação do... Cadê ele? Do Alex Borges, que fala sobre administração, a gestão do futebol, né? E aí ele traz um paralelo, ele é um administrador, né? E ele foi um dos que implantaram lá o sistema do São Paulo. Tá todo mundo vendo a tela? Me dá só um alô se vocês estão conseguindo ver a tela, só dá um ok aí. Beleza? Show. Então vamos lá, vou abrir a tela aqui para ela ficar bonito. Pô, mas aí não vai dar para passar. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Isso. Bom, não está aparecendo. Vou ver se eu consigo. Ah, tá aqui. Vamos lá. Aí, usar Trazilda aí, quem foi? Dona Priscila. Priscila Trazilda. Chegando agora, vamos lá. Vamos voltar. Vamos lá. O quanto, né, em 2015, o quanto foi arrecadado em bilhões de reais, né, cada liga esportiva. Então, aqui, em primeiro lugar, a NFL, né, o futebol americano, com 10 bilhões de reais arrecadados. Né? E aí você tem, depois, o beisebol, com 9,3. Então, para a gente ver, né, a disparidade que é o absurdo que é de diferença, o quanto a gente tem. E aí, a Liga Inglesa com 7,8, a Liga Espanhola com 5, aqui, deixa eu... Não, NBA, não estou conseguindo enxergar. NBA, é verdade. Então, ó, NFL, NBA, aqui é a Liga Inglesa, Liga Espanhola, Liga Alemã, Beisebol, essa aqui é desde eu tô. E aí, o Brasil, né, com 1,4 bilhões de reais o Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem um faturamento 10 vezes menor do que o futebol americano. E a gente pensa que o futebol é a maior potência, né? E está longe de ser a maior potência econômica esportiva, bem longe. A gente tem um caminho bastante duro para percorrer. Vamos lá. Mercado. E aí, isso eu quero fazer um adendo, porque a gente vive uma era de mudanças, né? E era um tema que a gente ia discutir bastante, vai discutir bastante, que é o direito de transmissão. Então, ó, direito de transmissão é que ele só partiu para o futebol. Aqui eu acho que é Itália, e aqui eu não sei, aqui é Itália, esse Ligue 1 aqui, que eu não estou conseguindo identificar. NHL é hockey, aí tá na nossa frente. Qualquer coisa que o americano faz, cara, campeonato de botão americano gera muito dinheiro, né? E tá aqui, ó, França. Eu tô procurando, a legenda tá aqui do lado. Burra beça. Então aqui, Brasil, né? Itália, França, Espanha, Alemanha e Inglaterra. Então,
olha como é que é o potencial de mercado. Direitos de televisão. A Liga Inglesa, 7,8 bilhões em 2015, que arrecadou. E aqui é o mercado publicitário. Patrocínio, naming rights, né, que é o nome das arenas, patrocínio de camisa, ação publicitária, comercial, venda de camisa, enfim. Né? E aí, uma coisa, um dado que me impressionou é o mercado alemão é muito mais rico que o inglês. Né? A gente pensa que o mercado inglês, né, a gente sempre fala que o mercado inglês hoje o futebol inglês é o futebol mais rico, mas é o futebol mais rico de fontes de televisão, porque o publicitário, o mercado, né, o alemão é menor, é um campeonato menor em tamanho, menor em público, com menos atrativo, com menos transmissão para outros lugares do mundo, e a gente vê aqui ó, um alcance muito maior. Liga Espanhola, eu esperava muito mais da Liga Espanhola, fatura mais em televisão, porque é transmitido para mais países do que a Liga alemã, mas aí isso aqui tem uma razão de ser, tá? Por que que a Espanha ela está atrás de todo mundo, atrás da França, atrás da Itália, porque a Espanha, ela basicamente só tem 2 times, né? Ou Barcelona ou Real Madrid. De vez em quando aparece um Atlético de Madrid, de vez em quando aparece um La Coruña, mas na maior parte, né, dos campeonatos, na grande parte dos campeonatos, é Real Madrid e Barcelona. Então, basicamente, esse mercado aqui ele é monopolizado por 2 times. Aqui você tem uma divisão de times muito maior, né? Na Inglaterra, então, nem se fala. Né? Na França, você tem vários times. Itália, né, talvez seja o maior de todos em relação aos times. Né? Você tem muitos times tradicionais na Itália. E aí, o mercado publicitário brasileiro. Por que o mercado publicitário brasileiro, mesmo a economia sendo uma economia mais fraca do que de todos esses países, só não é mais fraca que a da Espanha, porque o Brasil movimenta tanta grana de mercado publicitário? Porque tem muita gente. Né? O Brasil é um país de 230, se eu não me engano, já somos 230 milhões de habitantes. Então, é muita gente consumindo camisa, é muita gente consumindo ingresso, é muita gente consumindo produtos do time. E eu tenho certeza que se a gente colocar pirataria aí, esse número quase dobra. Né? Se você colocar os produtos piratas que tem no mercado, isso aqui vai quase dobrar. Né? Você pega as comunidades aí, raramente você vai ver uma camisa oficial de um time de futebol de verdade. Né? Então, a gente ainda tem aqui o problema da pirataria, que certamente não acontece na Alemanha, por exemplo. Né? E a gente tem os direitos de televisão bem baixinhos. E essa é a grande briga, né, que se iniciou no ano passado, 2019, e se acirrou muito para esse ano, em 2020. A gente vai falar em uma aula só sobre isso, só sobre direitos de transmissão, só sobre mídias digitais, porque, por exemplo, a Amazon, né, eu não sei se eu cheguei a falar isso para vocês no presencial, a Amazon estava negociando com o Flamengo, né? Tá para patrocinar o Flamengo, tá basicamente tudo certo. E a gente pensa assim, poxa, a Amazon não patrocina time nenhum de futebol, né? Aliás, ela é um dos poucos esportes que ela vai patrocinar, mas uma das poucas equipes esportivas que ela vai patrocinar vai ser o Flamengo. Qual o interesse da Amazon em patrocinar o Flamengo? Né? Não é apenas expor a marca. A Amazon, ela, além do patrocínio, né, por que é um patrocínio tão vultoso em matérias de grana? Né? Eles parece que ofereceram
acho que 80 milhões anuais, alguma coisa assim, muito absurda. E por que é tão alto assim? Porque a Amazon está negociando os direitos de transmissão dos jogos do Flamengo. Então, o Facebook já tinha entrado nessa briga, e a Amazon agora, eles estão querendo transmitir os jogos dentro do Amazon Prime, que é o serviço de streaming da Amazon, né? O Netflix da Amazon. Eles estão querendo trazer o Flamengo, os jogos do Flamengo, fazer uma experiência de trazer os jogos do Flamengo dentro da Amazon. E faz muito sentido, né? Se você, por exemplo, você vai pagar um pacote da Premiere, eu tinha Premiere aqui, eu pagava, eu acho que era R$ 49 a mais no meu plano de TV para ter o Premiere. E aí você vai pagar, né, R$ 29 a mais barato para assistir só os jogos do seu time. Então você vai pagar menos, um público mais direcionado, e aí a ideia é, tanto o Facebook, né, as mídias digitais, a Amazon vai fazer isso, né, vai fazer essa experiência com o Flamengo e muito provavelmente vai passar isso para outros clubes. Então você vai comprar, né, no Amazon Prime o pacote Botafogo. E aí você vai assistir os jogos do Botafogo vai ser baratinho, vai ser R$ 2,50, né? Porque joga contra quem, né? Então o Botafogo vai ser barato, do Flamengo vai ser mais caro. Então isso vai direcionar o mercado para um movimento muito mais on-demand, que é o que a gente tem hoje, né? Diferente de você comprar um pacote para ver Ituano e Anapolina. Você não quer ver isso, você não quer saber desse tipo de jogo. Então vai ser a tendência que isso aqui cresça muito e cresça de maneira segmentada, né? A Globo tem cortado um dobrado aí, né? O Flamengo bateu o pé, não teve transmissão dos jogos do Flamengo no estadual esse ano. Eles ainda estavam brigando no Brasileiro, se eu não me engano, acho que Palmeiras, Atlético Paranaense e o Red Bull também estavam na mesma direção e se encaminhando para fechar com a Fox e com o Facebook. O Facebook entrou muito pesado, o Facebook ganhou o direito de transmissão da UEFA, da Champions League. Então, o Facebook tem os direitos de transmissão da maior competição de futebol do mundo, né? Competição de clubes. E o Facebook funciona diferente, né? Porque o Facebook ele é mais parecido com um canal de televisão. Ele vai ganhar dinheiro em cima da propaganda. Você não vai precisar pagar para assistir os jogos, por exemplo. Você vai ver Real Madrid e sei lá, Milan na Liga dos Campeões, e você vai poder acessar pelo Facebook. Você não vai pagar por isso, não é pacote nenhum. O Facebook é gratuito. Então, onde o Facebook vai ganhar? No marketing indireto. Então, nas propagandas, nos anúncios que vão ficar rolando por aí. Bom, deixa eu voltar aqui para mim. E aí, tranquilo até agora? Querem falar alguma coisa? Atlético Madrid é muito fã da Copa da Espanha, mas não em continentais. Liga em França, Cara, Filipe, fala aí. Vitor, eu tenho uma dúvida, foi até uma coisa que eu estava conversando com meu padrasto aqui em casa, a respeito desses streams. Porque, por exemplo, a Netflix a gente paga uma mensalidade, o Amazon Prime você paga uma mensalidade. Ok, eles ganham nessa mensalidade. Mas no caso do Facebook, por exemplo, porque não é só o Facebook que tem feito isso, eu conheço outras plataformas que também têm ganho dessa forma. Em que eles ganham se a gente não tem fidelidade, se a gente não paga mensalidade? Só na propaganda não é pouco? Não, porque, por exemplo, a TV ela faz esse cálculo, né? Você tem um cálculo, por exemplo, quanto custa colocar um anúncio no Fantástico, de 15 segundos. Então, eles vão lá, vão pegar o Ibope e vão falar, o seu anúncio vai ser visto, em média, por 5 milhões de pessoas aqui no domingo. E aí, essa negociação é país a país. O Facebook tem um alcance global, e o número é exato, não é estimado. Então, o Facebook vai falar para o Real Madrid, olha, Real Madrid,
eu vou pagar aqui o seu direito, porque, né, vai pagar lá e vai mostrar para a Gillette. Gillette, olha aqui, o jogo do Real Madrid que eu comprei, ele está sendo assistido por 500 milhões de pessoas. É um público muito maior. Então, o comercial fica muito mais caro. Então, o Facebook, ele é uma empresa global, eu tenho um controle global, e eu vou país a país fazendo as negociações. E aí eu posso negociar tanto com marcas no país, quanto com marcas globais. Tanto que se você vê, não sei se vocês já assistiram o Facebook Watch, no Facebook Watch você tem comerciais em português e do nada aparece um comercial em coreano lá. Por quê? Porque o cara comprou o direito de transmissão para o mundo inteiro. Ou o direito, ele é muito mais cirúrgico a propaganda que o Facebook oferece. Né? No Facebook, até vou até abrir um pouquinho, falar um pouquinho mais de Facebook, porque o Facebook, acho que eu já comentei isso com vocês, em 2011, a minha dissertação de mestrado foi sobre o Facebook. Né? Óbvio, ele não era ainda essa plataforma gigantesca que ele é hoje, cheia de informação. Né? Ele tinha 1 ano e pouco de idade e eu já tinha sacado que ele seria, né, uma plataforma importante para difusão da atividade física. E hoje eu trabalho muito com mídia social, né? O Facebook, você pode segmentar a propaganda que você coloca. Então, por exemplo, eu quero fazer uma propaganda do meu estúdio. Eu vou escolher lá. Eu quero conversar com mulheres no recreio que tenham filhos entre 25 e 35 anos que tenham um iPhone. Eu consigo falar o Facebook vai falar diretamente com essas pessoas. Ele segmenta nesse nível. Então, a propaganda, você não paga como na TV aberta, que você paga e joga o dinheiro no ventilador. Você não sabe quem você vai atingir, né? Por exemplo, vocês já viram alguma propaganda da Lamborghini, da Ferrari na televisão? Não, nem nunca vão ver. Por quê? Porque não adianta eu fazer uma propaganda de um carro que custa 4 milhões de reais se 80% da população ganha R$1.000 por mês. Então, onde você vai ver propaganda da Lamborghini, da Ferrari? Em lugares onde as pessoas que frequentam têm esse poder aquisitivo. Então, é uma coisa mais segmentada. Provavelmente, a Lamborghini e a Ferrari, infelizmente eu nunca vi no Facebook, sinal que o filtro não foi para mim ainda, mas provavelmente eles têm alguma propaganda direcionada lá que vai diretamente para quem, potencial, quem tem uma Ferrari, quem tem, né? Você consegue traquear isso pelas mídias sociais das pessoas. Então, assim, essa briga do Facebook, né? O Facebook foi o primeiro, mas a Amazon parece que vai entrar muito forte nessa briga, porque o streaming é diferente, né? Como tu falou, é diferente da plataforma de streaming, porque o streaming você paga, o Facebook você não vai pagar. Só que o anunciante vai pagar pelas pessoas que estão assistindo naquele momento. E você pode ter certeza absoluta que o Facebook vai fazer de tudo para aparecer lá na sua timeline, em primeiro lugar lá o jogo, para te atrair. O algoritmo vai fazer isso. Não interessa se você pesquisou ou não, ele vai aparecer lá para você. Né? E aí, opa, me atraiu, eu vou ficar. E aí, muito importante isso, porque, por exemplo, como é que eu vou tornar um jogo de futebol atrativo para mulheres? Né? A mulher geralmente não gosta de futebol. Então, eu vou colocar antes, depois, né, de eu colocar o jogo na timeline dessa pessoa, eu vou colocar um comercial atrativo para ela. E aí, linkado com a prática esportiva. Então, isso vai ser super comum daqui para frente. Beleza? Tranquilo até aí? Ninguém para comentar? Botafogo, o streaming do Botafogo, vou botar o preço aqui, ó. Já estou lançando aqui, ó. Streaming Fogão. Já quem quiser comprar, pacote Rei, R$2,50 por mês, ó. Tá?
Streaming fogão, 2,50 por mês, vai ser o pacote especial do Botafogo. E todos os 1.500 torcedores vão comprar e vai ser possível pagar o salário do Honda. Vamos lá, segue o jogo. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Pá. Beleza. E aí, ó, olha que maneiro. Olha o quanto é um ingresso de futebol em relação ao salário mínimo, tá? Essa hora é a hora de trabalho, tá? Então, eles pegaram o salário mínimo, dividiram pelas horas de trabalho mensais, pegaram, olha que estudo legal, pegaram o valor do ingresso e dividiram por essas horas. Então, ó, Inglaterra, 6 horas e 18. Basicamente, né, um dia de trabalho é o que você paga no ingresso de futebol. Alemanha, surreal, né, cara? 1 hora de trabalho. Surreal, Alemanha. Alemanha, eu sou suspeito para falar da Alemanha, que a Alemanha é um país de outro planeta, assim. Os caras são... Não tem coração nenhum, mas funcionam absurdamente. Já a Espanha, né? Também muito parecido com a Inglaterra, um dia de trabalho, 6 horas e meia. França, também muito bom, 2 horas e meia. Itália, quase 4 horas, quase meio-dia de trabalho. E aí o Brasil, olha que louco, cara, 11 horas e 18, né? Quase 2 dias de trabalho inteiros para você pagar um preço médio do ingresso, tá? Preço médio, não é nem o ingresso mais caro, nem o ingresso mais barato. Eles pegaram o preço médio do ingresso. Então, no Brasil, surreais, 2 dias de trabalho comparados a 1 hora de trabalho na Alemanha. Vamos lá. Poder financeiro. Aí, gente, isso, quando eu estava falando isso na nossa turma lá no presencial, essa pesquisa aí, gente, é 2015. Vocês podem ter certeza que os números, o Flamengo já figurava, né, já era o 6º do mundo. Vocês podem ter certeza que os números do Flamengo dobraram, no mínimo. Dobraram ou triplicaram, né, triplicaram aqui, ó. O Flamengo teve ano passado 1 bilhão de faturamento. Aqui está 300 milhões. Né? Mas mesmo assim, ainda muito atrás dos gigantes do futebol europeu. Então, ó, Real Madrid, faturamento, quase 2 bilhões, né, de reais de faturamento. Geração de caixa, 600. O que é essa geração de caixa aqui? Ingresso, camisa, tá? Isso aqui é patrocínio, cota, tá? Resultado positivo, 146, premiação, né? 146 milhões de prêmios e uma dívida líquida, né? Altamente, um time altamente lucrativo, surreal. E aí, o Barcelona, 1 bilhão e 800, muito parecido. Só que isso, né, isso é muito falado. O Barcelona gasta muito, né? Eles têm, não é à toa, né? Isso é um dado engraçado. Não é à toa que muitos jogadores que jogam no Barcelona, eles se enrolam com imposto. Né? Você teve aí, Neymar teve problema, Ronaldinho Gaúcho teve problema, Romário quase foi preso, Ronaldo Gordo. Muitos brasileiros que jogam no Barcelona têm problema com geração de imposto lá. Beleza? Vamos lá. Vou voltar aqui. E aí, ó, aí vou pular esses dados aqui, né? Paris Saint-Germain e tal. Flamengo, em 2015, 297 milhões, gerou 125 de caixa, 39 de premiação, uma dívida líquida que hoje
né, eles dizem que está próxima de zero. Né? E aí o Corinthians, nessa época que era um time superavitário, já tinha, não dava dívida líquida, não tinha dívida líquida, né? E aí outros times. Então, mas fica essa observação para o Flamengo aqui, que certamente cresceu muito. Aqui não vale a pena falar, que fala sobre enfraquecimento técnico, migração e tal. Salário anual. Alguém tinha falado de salário aí, ó. Salário anual médio. 2 times. E aí, gente, isso é importante a gente ratificar, que, cara, o futebol, ele paga bem por uma mina, é igual a nossa vida. Pouquíssimos recebem essa grana estúpida, né? São poucos os jogadores que têm essa grana estúpida para ganhar, né? Então vamos lá. Paris Saint-Germain, média 32 milhões de reais por ano. Vai dar aí 2 milhões e 800 por mês de média. De média, tá? 2 milhões e 800 por mês. Né? Aí vem Real Madrid, Manchester, Barcelona. Aqui é Liverpool, não estou conseguindo enxergar, mas acho que é o Liverpool, Bayern de Munique, Chelsea, Juventus e mais outros 2 clubes que eu não consegui identificar. Então, é absurda a diferença de quanto eu vou ganhar. Né? No Brasil, você pega o próprio Flamengo. O Flamengo hoje consegue, né, colocar um salário de Juventus, né? 1,5 milhão, 1 milhão. O Gabigol, acho que agora pediu 2 milhões por mês. O Jorge Jesus parece também. Mas eu tenho uma realidade, né, aqui no Brasil, que o cara tá perto de casa, né? O cara tá em casa. Então a gente consegue fazer essa essa conta de quanto custa o cara estar em casa, quanto custa ele estar perto da família, enfim. Tranquilo até aí, gente? Suavão? Vamos falar de Brasil. Eu não vou nem falar da CBF, né? Porque, enfim. Mas olha aqui, que loucura, que loucura. Olha o quanto a CBF gasta e olha o quanto a CBF ganha. Dá uma olhada aí. Né? A CBF, ela tem um percentual de 60% do que ela ganha, do que ela arrecada, 60% é para gastar. Então você vê aí, né, as instalações da CBF, o luxo que é, os salários altíssimos, enfim. A CBF ganha muito e gasta 60%. Aí você pega a UEFA, né, que é a Liga Europeia, 6%. 70% do que os caras ganham, eles reinvestem. A FIFA, que também é um absurdo, né? Os caras investem 77% do que arrecadam, eles investem. O que é esse investimento? É investimento nos clubes, é investimento em centros de treinamento, é investimento em ações para a prática do futebol, enfim. Né? Então, vocês veem por aí o quanto se arrecada. Duvido alguém acertar isso aqui. Ó. Qual é essa aqui? Essa federação aqui. Essa última. Me dá uma luz aí, ó. Essa aqui, ó. Que eu viajei. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui.
Espanha? É Espanha? É, eu acho que é Espanha mesmo. Espanha mesmo, isso aí. Espanha, é verdade, é Espanha. 84%. Aí lembra daquele papo que a gente teve, né? Que a Espanha se tornou, né, o tic-tac e tal, né? O investimento dos clubes como Barcelona e Real Madrid na formação de jogadores vem daqui, ó. E o resultado aparece. Por que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo desde 2002? Aqui, quanto investe? Formação, né? Quanto investe em estrutura do futebol, em competições juvenis, infantis, femininas, olha aí. De todas as grandes, né? 24%. Enfim, uma vergonha, como diria por aí. Vamos lá, segue o jogo. Federações no Brasil. E aí, filhão, quando a gente vê a realidade, né? Esse cenário, né? Ele reflete no resultado, né? Então, ó, São Paulo gasta, é óbvio que todos eles, né? Aqui é Rio Grande do Norte e Paraná. Esquece. Né? O Rio Grande do Norte não tem qualquer tipo de relevância, né? Paraná até que tem um pouquinho, mas o faturamento deles lá embaixo é muito pouco. Mas você pega o São Paulo, aqui, ó, 40% é baixo, mas os caras pelo menos investem. 40%, gastam 60%. Olha o Rio, que vergonha. 8%, é de todos o menor. E aí você pergunta, por que o futebol do Rio de Janeiro está afundado? Está aqui a resposta. 8% é investido apenas, reinvestido no futebol. Né? Bom, um cara horrível ganha 50 mil. Isso eu concordo, Rodrigo. Eu acho que a gente vai ter uma mudança aí nos salários esportivos de uma maneira geral. Mas é o que o Thiago falou. O esporte é isso, cara. Você pega um jogador da NFL, por exemplo, o cara ganha 3 vezes mais que o Neymar. Né? Você pega o Tom Brady, né, que é o jogador mais bem pago, tem que o que o Tom Brady ganha junta o Messi e o Cristiano Ronaldo. E aí vai dar o salário do cara. Então, realmente é o quanto o cara é capaz de movimentar. Cadê aqui? Eu sumi. Deixa eu achar. Sumiu aqui o compartilhamento, gente. Enfim, vamos no pequenininho aqui, que o grande... Tá dando para enxergar no pequenininho? A opção aqui sumiu na minha tela. Aqui é o clipe. Hein? Tá dando para ver o pequeno? Tá? Beleza. Vamos lá. Federação, faturamento da federação e comparado ao faturamento do clube. Né? Aí você tem essas comparações. Resultado das ligas. Então, o quanto a Premier fatura, o quanto ela gasta e o quanto ela obtém de resultado. Né? Então, a Premier é a mais lucrativa e o Brasileirão é uma coisa linda. O Brasileirão é deficitário. Claro que tem que ser deficitário para a CBF poder, né, juntar mais dinheiro. Como é que um campeonato, né, do tamanho do Campeonato Brasileiro, é o único campeonato do mundo que você tem mais de 5 clubes começando o campeonato com chances reais de ser campeão, né? Isso não ocorre em nenhum outro clube, em nenhuma outra liga do mundo, né? Você tem ali sempre 2, no máximo 3. No futebol brasileiro, às vezes, a gente tem 7 candidatos ao título.
Então isso era para movimentar muito mais, e a gente consegue a proeza de ter um campeonato deficitário. Nosso campeonato é deficitário. Vamos lá. Olha aí. Ô, moleque, era aqui que eu queria chegar. Vou até voltar aqui pra gente. Ó. Prestem atenção. O que é isso aqui? Não vi isso não. Que loucura, é mesmo. Todos os jogos em São Paulo. São Paulo é o epicentro da parada, né? Isso é fake news, não é possível. Depois eu vou ler isso. Todos os jogos em São Paulo? Por que todos os jogos em São Paulo? Que doideira. Enfim, vamos lá. Depois eu vou ver isso aí com calma. Ó, coisa linda, ó. Resultado. Que vergonhoso isso. Resultado dos clubes. Isso em 2015 também. 2011 a 2015. Né? O resultado acumulado dos 5 anos. Flamengo. Positivo. Aí vem, ó. Ó, coisa linda, cara. Mas aí, isso aqui tem um porquê. Vou defender meu time. O Botafogo, nessas últimas gestões, né, e o Flamengo fez isso depois, o Botafogo era o único clube no Brasil que colocava as dívidas trabalhistas, as ações judiciais, tudo isso no déficit. Todos os outros clubes encobriam isso. Então, era salário de jogador atrasado, era déficit, adiantamento de receita, enfim. O Botafogo colocava todas as dívidas, porque ele já vinha nesse processo de clube empresa, né, com essa intenção de se tornar clube empresa, e aí já vinha com a transparência. Por isso é absurdo, mesmo assim um absurdo, né, você um clube do tamanho do Botafogo dever 502 milhões de reais. Então você que pensa que você está aí na pandemia devendo seu cartão de crédito, lembre-se que o Botafogo deve 502 milhões de reais e está tudo certo, né? Aí vem endividamento dos clubes. Botafogo, como eu falei, era o único que declarava, por isso essa. Depois o Vasco, se eu não me engano, o Vasco começou a fazer isso também. E aí, como essa pesquisa é 2015, ela não vai aparecer, mas o Vasco, acho que em 2017 ou 2018, começou a fazer isso também, né? E aí, né, EBITDA é o quanto sobra depois de pagar tudo, tá? É o que se chama de solvência. Então, Flamengo, Palmeiras, e aí o Vasco. O Vasco ainda estava bom em 2015, hein, gente? Ainda dava pro Vasco, hein? Fluminense estava perto do brasileiro ainda. E o Grêmio, né, altamente lucrativo. O Grêmio sempre foi um clube muito lucrativo, que tem pouco custo, né? E aí, clubes insolventes, ou seja, clubes que estariam falidos, tá? Então, temos aí São Paulo, Corinthians. O Corinthians já era de se esperar, né? Mas São Paulo não, vinha de excelentes administrações, Botafogo, enfim. Vamos lá. Vou botar alguma coisa aqui. É isso aí. Os clubes não revelam as suas dívidas totais. E aí fica realmente... O Botafogo nisso foi bem. Bom, tranquilo até aí? Belezinha, people? E aí, foi bom para vocês? Foi maneiro, né? Esse dado, essa pesquisa é uma pesquisa bem interessante. E aí, assistam, já que vocês não assistiram, assistam a entrevista do Edu. O Edu, o que ele fala, eu queria botar isso depois, porque o que o Edu fala é um outro planeta, é completamente diferente do que a gente está, do que ele mostra essa realidade. Parece que a CBF é um mar de coisas lindas, que tudo funciona, né? Então é bem louco, bem diferente. Fazer uma série legal na Netflix, a realidade de futebol inglês. Aí, ó, tem até série na Netflix. Sunderland. Legal, vou ver, hein? Todo mundo na quarentena. Valeu pela dica.
Galera, deixa eu pedir um negócio aqui para vocês, que eu sou blogueira beça. Abram as câmeras de vocês aqui, ó, para eu tirar uma fotinho nossa aqui, ó, para aparecer as carinhas de vocês aí, ó. Abre aí, ó. Ariane, Bia, Breno, vocês estão no banheiro. Eu fui fazer uma live, tá sem câmera no PC. Eu fui fazer uma live muito engraçada, cara, esses dias. Aí eu de manhã fazendo a live e eu perguntei, tava falando, quem quiser